Tempo bom. Quantos estão sendo edificados? Desafiados. Então, nós compartilhamos ontem, eu disse no encerramento, que uma das principais razões e propostas do Fórum Teolog é contextualização, porque contextualização é uma expressão objetiva de amor da igreja para com a sociedade e o mundo pós-moderno no qual vivemos. Então, são de fato temas que nos esticam um pouco na reflexão, e como um dos pastores locais, eu quero, no bom sentido, puxar a orelha. Ouvindo pessoas como o Guilherme, nós percebemos como o nosso nível de capacidade intelectual é muito baixo, e a resposta é que você passa a maior parte do seu tempo no Instagram e não com literaturas, ok? Então a gente precisa crescer nisso, não por causa de um academicismo ou um intelectualismo, não, mas porque queremos ter a capacidade de entender as angústias do nosso tempo e dialogar com elas à luz do Evangelho. Isso é teolog. Dialogue com teologia, amém? Mas não tem problema, desde que você faça bom uso de tudo que você aprende aqui e no fórum também, vá atrás das literaturas. A ideia nossa é essa, tá bom? Nós selecionamos perguntas, naturalmente são muitas perguntas, mas aquelas que são as mais importantes. Sim. Só lembrando também, pessoal, que nós estamos gravando todas essas sessões aqui, então você vai ter a oportunidade de assistir, e a gente quer encorajar você a fazer isso também, você poder ver e tirar. A gente sabe que é uma quantidade grande, né, de conteúdo, mas realmente vamos nos mostrar interessados por isso, como o pastor Guilherme falou no início. Muitas vezes a gente tem as respostas, e você que congrega aqui na família, numa igreja séria, está sempre recebendo o Evangelho como a resposta para todas as coisas, mas como o Guilherme falou no início de ontem à noite, a gente precisa saber quais são as perguntas, né? Então a gente está aqui interessado nisso, né? Aqui a gente vai fazer perguntas que nos ajudam a saber as perguntas, né? Então a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais. Então vamos lá, pastor Guilherme. Primeira pergunta: como a cosmovisão self afetou a vida da igreja? Como afetou a vida da igreja? E a pergunta continua: é por isso que as pessoas têm medo de se entregar à comunhão? É por isso que não conseguem servir o próximo? Sim, muito boa. Pergunta muito boa. No caso, eu falo cosmovisão do self, e não o selfie de tirar com I, né? Selfie. E nem cosmovisão do céu, né? O pessoal está vendo cosmovisão do céu. Não é do céu. Mas não tem problema tirar selfie, ok? Então vamos lá tirar uma. Então vamos lá. Selfie, vai. O cara tá bom no timing, né? Nossa, stand-up puro. Mas o baterista. Então, o termo é um termo que já está consagrado em ciências sociais e teoria psicológica, né? Falar sobre self. É um anglicismo, mas eu acho que é útil. Agora, o ponto é que, realmente, isso está associado com esse problema de relações sociais, né? Você mencionou, totalmente ligado a isso. Então, eu usei uma ilustração ontem, eu vou repetir aqui. Quer dizer, eu acho que eu usei. Para a gente se encontrar, a gente precisa de agenda, e tem que encaixar na agenda. Né? Se você diz para o seu amigo, vamos encontrar amanhã? Vamos. E vocês combinam o lugar, mas não combinam o horário, um passa no horário, o outro passa no outro horário, ninguém se encontra. Para a gente se encontrar, a gente tem que sincronizar as agendas. Então, você tem que abrir espaço na sua agenda, no mesmo horário que outra pessoa abriu espaço na agenda. Agora, a agenda não é só o horário que você vai fazer cada coisa. A agenda é a sua lista de prioridades, de as coisas que estão em segundo lugar, em terceiro lugar. Se você prestar bem, a sua agenda é um modo de você planejar os seus valores, ou transformar os seus valores em um planejamento. Então, o tempo que a gente separa para as coisas fala sobre as nossas prioridades. Então, as prioridades de uma comunidade se refletem em uma agenda compartilhada, em que todo mundo participa para sincronizar e viver junto as mesmas coisas. Não só durante o dia, ou a semana, o ano, mas na vida. A agenda é para a vida.
A agenda muda o tempo, ela cria uma topologia. Um tempo muito importante é como se fosse uma montanha, né? E um tempo pouco importante pode ser ali um vale e tal, então organiza. É importante que uma igreja tenha a mesma agenda. A mesma agenda significa o que nós vamos fazer hoje, essa semana, durante o dia, esse mês, esse ano, meu projeto de vida, eu quero ter filho ou não, onde eu vou morar, quem vão ser os amigos, isso é a agenda. O problema da sociedade do self é que quando você diz para as pessoas, você pode ter a sua vida do seu jeito, sem ficar sob a opressão e obrigações da sociedade, da igreja, da família, não sei quem. Faz a sua vida do seu jeito. Num primeiro momento, parece uma liberdade maravilhosa. Mas aí você vai descobrir o seguinte, se cada um faz a sua agenda independente, para não correr risco de a agenda de uma pessoa dominar de todos, então cada um faz a sua agenda, ninguém encontra mais. Porque você já botou os seus horários e as suas prioridades. E aí você não vai mais achar o horário para encontrar com o cicrano e com o beltrano, com os seus amigos, porque cada um fez a sua agenda. Então, uma sociedade em que cada um busca o seu modo de vida, o seu projeto de felicidade, tudo do seu jeito, é uma sociedade cada vez mais atomizada, em que as pessoas não conseguem mais sincronizar com os outros, não tem ressonância. Então, é por isso que os jovens agora, é mais difícil eles se encaixarem quando casam. É mais difícil do que antes, porque as pessoas não estão habituadas a negociar as agendas e os horários, elas não estão, porque está tudo projetado já. Então, uma sociedade do self é uma sociedade com menos comunidade. E todos os tipos de comunidade. Aí eu mencionei, não era o caso de trazer aqui, mas o chefe do sistema de saúde norte-americano, eles chamam de General Surgeon. É como se fosse o ministro da Saúde, mas é um negócio mais honorífico também. E o chefe atual chama Vivek Murthy, é um cara de origem indiana. Ele publicou, no ano passado, foi um documento oficial do Ministério da Saúde lá deles, não tem esse nome, mas ele publicou um documento sobre a crise a epidemia de solidão e distanciamento social na América. E ele diz que é a maior doença hoje dos Estados Unidos. Isso foi em setembro do ano passado, um trem assim, talvez um pouco antes. E eu até mencionei numa mensagem que está no YouTube da Igreja Esperança, chama Sobre a Preguiça de Amar. Quem quiser depois procura lá, eu explico isso. Mas ele mostra que é um negócio assim, gigantesco, gigantesco. O número de horas que os jovens têm por semana com seus amigos diminuiu dramaticamente, o número de amigos diminuiu dramaticamente, as pessoas demoram mais para casar, casam menos, demoram mais para casar e ficam menos tempo casadas, as pessoas estão fazendo menos sexo em vezes por semana do que antes, e juntamente com essa epidemia de solidão, várias doenças, o pessoal mediu a correlação e descobriu que tem várias doenças graves, epidêmicas na América, problema de coração, depressão, um monte de coisas que estão diretamente associadas à solidão, diretamente associadas. Então, isso foi uma novidade, porque o pessoal estava meio que custando admitir isso, mas é um fato da nossa sociedade moderna. As pessoas estão ficando doentes porque elas não conseguem entrar em ressonância umas com as outras. Não, então, tem tudo a ver. E aí eu queria só mencionar isso, a gente conversou sobre isso mais cedo. As pessoas também estão indo menos à igreja, mas há algum tempo, muita gente pensava, você ainda pensa, que isso é uma falha da igreja. A igreja não está sendo eficiente para colocar as pessoas dentro da igreja, os jovens estão saindo da igreja, é um problema da igreja. Não é um problema da igreja. A igreja, ela sempre foi problemática. Isso não tem novidade nenhuma. As pessoas não estão indo na igreja pela mesma razão porque elas não estão fazendo sexo. É outra coisa que está acontecendo. É uma grande patologia da sociabilidade que afeta voluntariado, o associativismo norte-americano está desmoronando, e isso está acontecendo em outros países.
é um outro problema, é a civilização do self que destrói a vida comunitária. Obviamente, você não consegue pertencer a uma igreja. Então, se você fica pulando, por exemplo, de uma igreja para outra e não fixa, não pertence, você é vítima de uma patologia da nossa civilização. E você acha que isso é escolha pessoal. Não é. Não é. E isso é tão importante, nós falamos hoje na manhã pelo café, que compreender que essa ressonância, vibrar na mesma nota, só é possível em comunidade. O que não significa que seria coletivismo, não é a perca da sua individualidade. A igreja não é uma proposta disso. É abrir mão do individualismo enquanto visão de mundo. Daí o desafio de pertencermos a uma igreja local. E aí também a gente poderia falar a respeito de quão importantes são os ritos, a liturgia, a pedagogia, sim, na formação. Então, nós encontramos, nós sempre estamos batendo nessa tecla, todos os domingos, porque domingo é o dia do Senhor. Então, não tem relação com as questões externas a nós, mas sim com nutrirmos isso, porque essa dessincronia, ela é resultante do caminho da sociedade. Então, John Stott aqui dizia que a maior contribuição da igreja para uma sociedade é ser ela uma nova ordem social. E, na verdade, a gente está no mesmo passo da sociedade pós-moderna, com desincronia. Então, com as muitas frustrações que a gente tem aí com as experiências religiosas, a gente, enquanto pastores, sente muito isso e por isso está sempre encorajando muito vocês a entender o valor da agenda da comunidade, não da sua agenda, mas da nossa agenda. Então, você falou do rito, né? Ritos são importantes para a saúde mesmo, né? Porque o rito é um negócio que exige menos energia. Quando você precisa, quem gosta de ciência cognitiva, essas coisas, sabe disso. Tem o negócio do sistema 1 e sistema 2, né? Sistema 1 é o sistema rápido, o sistema 2 é o sistema lento. Sistema 1 é tudo que você faz no automático. Você aprendeu a dirigir, você não pensa, né, para dirigir. Você não pensa, você consegue até conversar dirigindo, se você dirige bem, né? Eu estou perdendo esse superpoder. Estou perdendo. Mas, enfim, quem já viu um ensaio aí com músicos tocando, músicos bons, às vezes o tecladista está tocando ali, ele está conversando. Ah, não, faz não sei o que e tal, e ele está tocando. Como é que consegue fazer isso? É porque ele está no automático ali. Agora, tudo que é sistema 2 exige foco. Você não sabe ainda fazer, você tem que pensar. Então, você não consegue... Você está aprendendo matemática, você não consegue aprender matemática e cozinhar ao mesmo tempo. Não vai conseguir fazer isso, né? Enfim, aprender matemática e estudar cálculo diferencial e, ao mesmo tempo, estar aprendendo isso e ficar assistindo comédia na TV. Não vai conseguir fazer. Sistema 2 é tudo focado, uma coisa de cada vez. Olha só isso aqui. Quando a gente tem ritos, são coisas que a gente já se habituou e que a gente faz no automático, às vezes já despreza, mas elas são importantíssimas. Porque são lugares em que você não fica tão consciente de si, tão ocupado, estão gastando energia. Quando tudo que você vai fazer é espontâneo, você não aceita ritmo nenhum na sua vida, rito nenhum, você não faz nada com o grupo, assim, regularmente, você vai ficar muito cansado. Porque tudo que você faz é uma novidade, você vai ficar esgotado, não tem jeito. Então, a gente precisa disso, a igreja ajuda a fazer isso. Muito bom. Então, quer dizer que a gente poderia dizer que nós somos, como a gente falou mais cedo, citei esse exemplo, uma orquestra com muitos músicos, cada um com um metrônomo e tocando cada um no seu tempo. E o culto cristão nos ajuda a alinhar isso, então, a história. A gente reafina e realinha de novo a nossa vida para que a gente possa andar dentro da mesma história. Então, é importante entender isso com relação ao culto cristão. E a segunda pergunta, com relação à igreja também, tem a ver com a educação dos nossos filhos. Então, sabemos que estamos imersos na filosofia do self, mas como podemos criar os filhos à luz da palavra de Deus, sendo que eles recebem tantos estímulos contrários? Gente, essa questão dos filhos é muito complexa. Eu diria assim, para começar, que isso não é uma coisa que dá para você fazer sozinho, você com seus filhos só. Não é suficiente.
realmente não é suficiente. Você precisa de uma comunidade que tem uma identidade coletiva, que tem esses ritmos, esses rituais, e eles são vividos de forma significativa. A criança tem que ter um número de relacionamentos importantes para ela nesse ambiente. Tem um cara que chama Christian Smith, um sociólogo, até católico, que pesquisou, escreveu até um livro sobre isso, mas ele fez um survey imenso nos Estados Unidos sobre a transmissão da fé. E ele descobriu uns negócios sensacionais. Ele é professor da Universidade de Notre Dame. Uma coisa que ele descobriu é que muitos pais querem que seus filhos aprendam o caminho. Então, eles procuram uma igreja que os filhos gostem. E aí eles vão nessa igreja, mas às vezes eles não gostam. Mas eles vão nessa igreja porque eles querem que os filhos estejam lá. E o que acontece é que os meninos percebem que eles estão lá, isso é meio mineiro de gente falar, né? Eles percebem que os pais estão lá, não é porque eles estão engajados, é porque eles acham que os filhos precisam daquilo. E aí os meninos vão sacando isso e dá tudo errado. Então, uma regra que ele coloca, o seu filho não está só olhando para a igreja, está olhando para onde você está olhando. Se você está olhando para a igreja, ele está olhando para você e ele vai ver você olhando para a igreja. Então, a igreja tem que ser importante para os pais. Se a igreja é importante para os pais, ela talvez seja importante também para os filhos. Não necessariamente, mas aí tem outras coisas. O que mais? A qualidade do relacionamento dos filhos com os pais é muito importante. Quando a comunicação dos pais com os filhos é ruim, e eles não constroem o imaginário junto, o fato dos pais amarem a igreja não necessariamente é transmitido para os filhos. Mas se os filhos têm boa relação e eles têm diálogo com o pai, os pais estão próximos, e os pais amam a igreja, a tendência dos filhos é querer imitar e se envolver também. Essa é a tendência. Mas não é só isso também, não. O número de vínculos também é importante. Se você... para todas as pessoas funciona, você tem que ter... questão de contágio comportamental. Você tem que ter um número de vínculos de pessoas na sua vida que adotam um certo comportamento para você entrar naquilo. Por exemplo, quem começou a tomar café direito? Eu fiquei sabendo que tem o pessoal do café aqui na família. Então, geralmente é assim, você tem uma pessoa que liga para o café e não mexe com você. Mas aí, se tem 3 pessoas do seu círculo íntimo que levam o café a sério, você começa a ficar preocupado com aquilo. As testemunhas da cafeína. Você bota o açúcar no café e aí você pensa assim, será que eu estou fazendo algo errado? Sim. Enfim, e aí você pode passar, então, por uma conversão ao café. O evangelho é claro, o café mais alguma coisa igual a um falso evangelho. Então, o que acontece? Ele não fala só disso, mas ele discerniu algumas regras. Vejam bem, é importante que a criança tenha comunicação com seus pais, que os seus pais amem a igreja e que os amigos dos pais, ou seja, as pessoas da igreja, também sejam amigos das crianças. Aí você tem as condições sociais para a transmissão da fé. Tem que ter uma estrutura para transmitir a fé. Ela não passa assim, à toa. Tem que ter uma estrutura. E tem que existir devoção, comunicação e uma tribo. Tem que existir uma tribo. Então, pais que vão para a igreja só para levar as crianças, porque é bom para as crianças, vai dar ruim. Pais que levam as crianças, mas não lê com elas. Tipo, nunca leu Crônica de Nárnia para a criança de noite, na hora de dormir. Não tem assunto, não desenvolveu assunto com a criança. Não tem universo compartilhado, vai dar ruim. Pais que são crentes, levam as crianças na igreja, mas não se misturam na igreja. As crianças também não misturam, vai dar ruim também. Então, não tem outro jeito. Você quer esse efeito, tem que mergulhar
na comunidade. Evidentemente, a comunidade tem que ter um estilo de vida e uma proposta de evangelho mesmo, e não essa pregação do self. Então, eu acho que a gente tem outros erros aí, que não é a cultura do self, é que os pais não estão educando os filhos na fé, não estão fazendo as coisas, aí dá ruim mesmo. Isso é maravilhoso, porque não terceiriza, e só reforçar isso que o Gui falou, de os amigos dos pais serem amigos das crianças, né? Quando nós apresentamos uma criança aqui, vocês sabem que nós sempre falamos que a razão pela qual fazemos isso é que a comunidade toda assume a responsabilidade para com isso. Então, eu vou me esforçar para ter algum tipo de contato ou relação e atenção com seu filho, e você, em comunidade, devolve isso para o meu filho. Essa é uma coisa que nós podemos louvar ao Senhor aqui na família, porque eu posso testemunhar, por exemplo, só eu estou falando, outros poderiam falar naturalmente, mas quantos irmãos aqui são amigos do bem e o bem é apaixonado por vocês? E isso é muito legal, esse afeto, esse carinho. Eu até brinquei agora há pouco com o Du e a Flávia lá, que é a pequenininha dela, e, tipo, ela me ama, cara, eu acho que eu sou ungido mesmo, assim. Ontem, né? Não é, Ela Flávia? me ama Ela também, vem, não é ela... só você, cara. É só eu. Você tinha que falar. É verdade, né? fala Normalmente eu que faço isso, Fafa. Mas eu é tão não tenho muito legal o que que falar. você vê que tem um apego, você vê que ela sabe quem eu sou, ela é tão pequena, ela sabe quem eu sou. Ela me abraçou ontem e tal, não sei. Aí uma hora eu caminhei aqui, ela me seguiu com os olhos assim, com o sorrisão. Tá? E a gente tenta interagir. Então é legal. Vocês falam sério, é legal a gente, enquanto comunidade, cada vez mais se tornar consciente, porque é impossível, não é a igreja, não precisa ser isso, mas para os nossos filhos, é impossível eles não gostarem de uma igreja onde eles entendem que tem um papel, que são parte, que as pessoas interagem, falam daquilo que os nossos filhos gostam. Então, isso, podemos louvar o Senhor por isso, né? Glória a Deus. Vamos para frente. Vou pegar uma aqui para conectar. Como profissionais da saúde mental podem ajudar não cristãos imersos no secularismo, mesmo não podendo falar de Cristo diretamente? Essa é muito boa, né? Essa é pra... O pastor pode, mas não pode falar que o problema é o pecado. E o outro, entendeu? Entenderam? Isso é muito boa, né? Aí para os terapeutas aí, isso é muito bom. Né? Então, você levantou essa questão agora sobre os terapeutas pastorearem, né, as pessoas. Você pode pensar assim, isso é um pastor falando, né, se queixando do monopólio, né, da classe psicológica, mas, como eu mencionei ontem aqui, o Philip Rieff, esse antropólogo da Universidade de Chicago, que foi o tradutor das obras de Freud, ele foi um dos primeiros a dizer isso. Ele falou assim, a função de Freud quando ele inicia ele é um dos fundadores da psicologia moderna, mesmo que a escola dele era especificamente a psicanálise que ele desenvolveu, mas ele argumenta isso, que o Freud é uma terapêutica, toda a sociedade tem uma terapêutica, que geralmente são sacerdotes e filósofos que faziam. O Freud é uma tentativa, dentro da modernidade, de criar uma nova terapêutica para uma sociedade que não acredita mais em transcendência. E é exatamente isso. É como pastorear a alma do homem moderno, de um jeito que seja um processo dele, de ler sua história, anamnese, entender de onde... Enfim, tem toda aquela teoria, né, sobre a psicodinâmica, né, para explicar como é que é essa estrutura. Né? O Paul Ricoeur fala que é uma teoria hidráulica, né, que você tem energias e pulsões e canaliza para um lado e para o outro. Ele fala que é uma teoria meio hidráulica da alma, né? Mas é isso, é para o quê? O sujeito entender o que aconteceu e, dentro de uma forma bem realista, que tipo de felicidade ele pode alcançar. Então, isso é verdade. Isso é verdade. E muitos terapeutas não têm clara consciência disso, da sua função na civilização ocidental, que é o seguinte, consertar o sujeito e devolver ele dentro desse sistema, do jeito que esse sistema funciona. Só que a função do trabalho pastoral é encaixar as pessoas, emocionalmente, afetivamente e tal, no reino de Deus, não na cidade dos homens. E, às vezes, você seguir os princípios do reino vai te deixar com problemas, inclusive com sofrimentos. Leia as cartas de Paulo lá, né? Ou Jesus angustiado. Pensa Jesus angustiado ali, por quê? Por causa da cruz.
né? Aí o terapeuta ia dizer o que para Jesus? Ajudar Jesus a ser feliz. Véio. Ele ajudar Jesus a ser feliz. O crente tem que deixar de ser besta. Tipo assim, dependendo do terapeuta, ele vai te levar para um caminho de abandonar o evangelho mesmo. Então, isso é obviedade, né? Ter que dizer isso é meio estranho. É uma obviedade. Então, agora, isso significa que não existe ciência psi? Claro que existe. Não existe ciência da cognição, do comportamento, não existe técnica que ajuda a melhorar a vida da pessoa? Claro que existe. Então, é um diálogo de fé e ciência aí que tem que fazer. Mas eu acho que esse ponto é importante, porque o não cristão, como é que o crente vai ajudar o não cristão? O crente profissional. O crente profissional vai ajudar o não cristão. Sem poder falar de Cristo, né? Sem poder falar de Cristo. Tem coisas que dá para ajudar, porque esse aumento de ansiedade, depressão, síndrome de pânico e comportamentos autodestrutivos está diretamente relacionado com a atomização social. E tem sociedades que estão sofrendo menos disso, como algumas sociedades tradicionais, alguns contextos da sociedade hindu estão sofrendo menos disso, não é porque tem a religião certa, é simplesmente porque tem um modo de vida que está menos em contradição com a natureza humana, que às vezes religiões tradicionais preservam melhor do que a secularidade moderna. Então, tem jeito de ajudar as pessoas? Tem, ué. Claro que tem. Inclusive, se ela for ajudada nesse sentido, ela tenderá a ser mais simpática ao estilo de vida cristão, porque vai fazer mais sentido, pode fazer mais sentido para ela. Então, dá para ajudar. Mas, no sentido último, a gente sabe que não. Porque, num sentido, o cuidado da saúde mental de não cristãos é meio que cuidados paliativos, né? Na verdade, é uma demonstração de misericórdia por uma situação que vai terminar com a morte espiritual e eterna final. Então, são cuidados paliativos, mas também é um gesto de misericórdia que Deus pode usar para alguma coisa. Achei interessante você falar isso, né? Que o nosso trabalho não está para essa cidade aqui, né? Então, a gente está focado na... Toda terapêutica, em todas as culturas, é uma questão antropológica. Ela serve para a pessoa se encaixar, ou mediar entre as suas demandas internas e a coletividade. Até a terapêutica moderna, que dá uma banana para a coletividade, tem uma proposta nesse sentido. Então, por trás da terapêutica tem uma classe terapêutica que serve a uma ordem social. E o que a Eva Illouz chama de campos afetivos modernos, que são classes profissionais e tal, que trabalham para fazer essa mediação, eles trabalham para a sociedade como a gente tem hoje. É essa sociedade, do self. E eu sei que o pessoal aí da psicologia é difícil ouvir isso, né? Mas o Byung-Chul Han, para não pegar um cristão evangélico, um filósofo, ele vai dizer isso, que a sociedade moderna precisa ser despsicologizada para ela ficar saudável. Ele diz isso. E ele disse isso agora, um livro que ele lançou tem 2 anos. Eu estou falando muito, né? Não, eu estou Feira das caras do Vieira. Então, mas eu estou dizendo isso, falando. Eu não estou querendo puxar o tapete do psicólogo. É que o psicólogo crente tem que ter um nível de criticismo sobre o que ele está fazendo. Você está fazendo as pessoas saudáveis para quê? Saudável é se encaixar no quê? Entendeu? É isso. Qual é esse livro, se você puder citar, e talvez algum material nesse sentido para profissionais? Psicopolítica. Psicopolítica. Do Byung-Chul Han. Tá, ok. Uma coisa que nós até vínhamos conversando com o Will, que é um dos nossos pastores, cadê? O Will está aqui, sobre como é urgente nós formarmos bem teologicamente os cristãos que se sentem vocacionados a trabalhar na área de saúde mental. Como é importante eles terem boa teologia, porque não tem como, isso que o Guilherme falou, o papel do terapeuta secular é devolver a pessoa para o sistema, para que ela encontre a felicidade dentro do sistema. O papel do pastor é tirar ela do sistema e inserir ela na realidade do reino de Deus, onde talvez aquelas demandas propriamente ditas não são resolvidas. Então, é essencial que cristãos que atuam na área da saúde mental sejam bons teólogos. É basicamente isso que a gente está dizendo. Porque ninguém está de um ponto neutro, né? Não, mas ao mesmo tempo, toda a ciência psi que a gente puder usar
para fazer esse processo direito tem que ser usado, né? O Agostinho falava que é necessário saquear os egípcios. Né? Israel saiu e levou todas as riquezas do Egito junto, né? Graça comum, né? É isso aí. Muito bom. Dentro dessa ideia dos livros só, mas... Volta um aí para mim que não está voltando aqui. Isso aí. Indicação de melhor livro cristão que trata de pós-modernidade, do tema. Livro. Eu não sei se tem um, mas eu recomendaria... Eu mostrei aqui a imagem dele. O Triunfo, Ascensão e Triunfo do Self-Moderno, do Carl Trueman. Eu acho que esse livro é fundamental para entender o mundo hoje. Ele não fala que é sobre pós-modernidade, mas ele está tratando disso. Ascensão e Triunfo do Self-Moderno. Recomendo demais. Você acha que é uma leitura aqui tranquila? É uma leitura tranquila. Não é. É exigente. Não, Você é tranquilo. falou que é Só para não tranquilo. dar um Não, se material... perguntar assim, Charles Taylor é uma leitura tranquila? Não. Não, era secular, não. Mas Carl Trueman dá. Tá. Dá para Então tá. qualquer pessoa Saiu ler. agora esse pela editora Cultura Cristã. Cultura Cristã. Cultura Cristã. Vamos só para uma última, gente, aqui. Amém. Então, vivemos num mundo racista, /homofóbico, etc. O sair do armário e certos atos de, entre aspas, autenticidade não deveriam ser vistos como corajosos até um certo ponto? Então, eu acho que ali um problema que eu diria é que mistura duas agendas. Porque a questão da cor da pele, da etnia, é uma questão da ordem criacional, não é uma questão comportamental, não é uma questão da formação dos afetos. Uma pessoa negra ou parda, por exemplo, ela não tem afetos diferentes, ela não tem propósitos de vida diferentes, não tem nada disso. Absolutamente nada disso. Então, aí você mistura agendas que são totalmente distintas, né? Inclusive, a história de racismo e escravidão no Brasil tem um sentido muito diferente dessa questão de você validar certos comportamentos sexuais e validar certos desejos sexuais. Isso já é uma outra questão, é um julgamento de natureza moral, um julgamento de valores, né? Cor da pele não tem nada a ver com valores. Não tem nada a ver. Então, não é a mesma categoria. Eu acho que isso já é uma confusão danada. Isso dito, sim, exige uma certa coragem, até certo ponto. Isso tem um sentido ético. Mas não é suficiente para validar, né? Pensa um cara como Aquiles, né? Aquiles, ele era corajoso, ousado e matou um monte de gente. Então, você não valida um comportamento só por isso. Se você tiver a autenticidade como princípio moral máximo, e aí você vai, então, submeter, né, outros valores morais a esse. A gente sempre faz isso, a gente tem que escalonar os valores. Tem coisas mais importantes e menos importantes, ok? Se você quer chegar na montanha e tem um rio no meio do caminho, o rio é um obstáculo. Se você está junto com um amigo e esse amigo para no rio porque ele quer pescar, o rio é destino, não é obstáculo. Então, dependendo dos seus objetivos, o valor das coisas muda. Se o seu objetivo é imitar Jesus, a homoafetividade é um obstáculo. Mas se o objetivo é ser feliz, é um destino final. Numa sociedade plural, a gente vai aceitar todos. Mas isso não significa que a gente vai passar pano. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Glória a Deus. Amém. Uma salva de palmas para Guilherme de Carvalho. Fechou, né? Entendi.